Fala pessoal, começando mais um Afiando Machado, hoje para falar de comunicação, para falar de imprensa e para falar de empreendedorismo. Estou recebendo aqui nos estúdios da F5, Débora Almada, presidente da Associação Catarinense de Imprensa e também proprietária de uma das agências mais importantes no segmento de assessoria de imprensa do estado, a Allpress. Débora, que honra ter você aqui. Já ouvi falar muito de você, mas ainda não tinha tido a oportunidade de encontrá-la pessoalmente. Já fui muito beneficiado pelos seus convites lá da Allpress. Imagina. Já fui um jornalista parceiro da Allpress. Já foi, é verdade. Não, o Fernando Machado é presença indispensável em qualquer evento. E recentemente, Débora também foi jurada de um concurso que eu participei. Opa. E aí eu fiquei na expectativa. Ganhasse? Não ganhei. Mas tá tudo bem, o importante é participar. E agora eu acho que não terei mais a chance de voltar àquele prêmio tão cedo, que era o microfone de ouro. Mas fui indicado 2 vezes, isso já é motivo de muito orgulho para mim. Mas vamos ao papo. Que honra ter você aqui, obrigado pela visita. Obrigada pelo convite. Eu tinha vindo aqui já na inauguração da parceria da F5 com o Piara. Com o Piara. Né? Achei um espetáculo esse espaço de vocês. Estão de parabéns. Fico feliz de verdade. Então você já tinha vindo aqui no nosso hub pro lançamento do podcast do Piara? Sim, eu sou colunista do portal, né? Do portal dele, escrevo né? sobre reputação, gestão de crise no portal do Piara. E a Sol convidou, chamou a turma toda do portal para participar aqui. Boa. Foi muito legal. Quero que você traga um pouquinho das suas experiências como empreendedora, como mulher à frente de uma associação tão importante, num momento tão importante do Brasil, né, que é a Associação Catarinense de Imprensa, e para nós aqui em Santa Catarina, que temos uma imprensa exemplar, né? A gente não tem dificuldades para falar da imprensa catarinense, né, Débora? Olha, eu acho que a gente tem problemas. Hoje em dia a imprensa ela enfrenta um grande desafio. Não é a imprensa catarinense, é a imprensa no mundo, né? Então, assim, hoje eu participei aí de debates de um estudo da Universidade Federal que mostra que as pessoas aqui em Florianópolis consomem notícias por portais de humor. Tem um portal de humor que está no top 1, assim. Em segundo lugar, se eu não me engano, o segundo lugar é o perfil do prefeito. Então, assim, o terceiro, nenhum, né, nesse ranking de por onde as pessoas em Florianópolis consomem notícias, nenhum é um vinculado à imprensa veículo, oficialmente. Nenhum é um grande veículo. Então, isso é um pouco assustador quando tu pensa que é um ambiente totalmente diferente daquele que a gente vivia até muito recentemente, né? Sei lá, 20 anos, 15 Sim. anos, assim. E a coisa só piora. Piora em que sentido? As pessoas hoje elas têm outras formas de acessar a informação. Então, é muito fácil hoje tu ficar rolando celular, né? E te informar por ali. E nem sempre as informações chegam com a técnica, né, e a checagem que um jornalista faria. Mas o né? que se deve a isso? Será o atraso dos próprios veículos tradicionais de entenderem essa mudança de comportamento no consumo das informações? Eu acho que sim, eu acho que isso é um componente bem importante. As pessoas ainda não descobriram como adaptar o jornalismo tradicional ao mundo moderno, assim, né? Então, isso de uma forma geral, porque, na verdade, hoje tu vê, assim, grandes veículos de comunicação com cases de sucesso em rede social, né? Então, assim, o Metrópolis no TikTok é um grande case de sucesso. Folha, Estadão, todos estão no TikTok. E então, Metrópolis nem está no grande centro, é Brasília, Metrópolis, Brasília, né? E não está no eixo Rio-São Paulo, que são os principais, e que conseguiu se destacar na internet muito tempo atrás, né? Faz um trabalho muito forte, quem diria, hein? Léo Dias foi um pioneiro do... Que foi quem, na verdade, difundiu mais o Metrópolis, né? Lá atrás. Exatamente, informação em rede social, mas o jornalismo veio na sequência. Então, assim, é difícil, né? Porque envolve assim, comportamento, mudança geracional, envolve mudança nos currículos das universidades, né? Porque tu prepara o jornalista para isso, para esse momento. Então, assim, é um momento instável, mas assim, não é porque eu sou o presidente da Associação Catarinense, mas eu percebo e entendo que isso é uma coisa muito importante que a gente sempre tem que destacar. As pessoas validam as informações. Muitas vezes elas acessam as informações por portais e blogs, em perfis de humor,
mas elas sempre validam a informação Vão lá com o checar, jornalismo. né? Vão lá checar. Elas vão checar. Ela vai checar. Se for verdade, ela está em, sei lá, Florianópolis, ela vai checar no NSC, no ND, no portal, não sei o quê. Ela vai ela pode ter até o primeiro contato, mas ela só acredita depois que vê no oficial, então, assim, né? o jornalismo, apesar de estar passando por essa crise, é uma crise, não tem como a gente negar, a gente precisa reforçar a importância, né, de ter uma informação confiável, porque é um ambiente instável, né? Qualquer um abre a boca, qualquer um fala qualquer bobagem e a gente fica à mercê. Quem é que não tem, né? E as imagens, né, Débora? Sempre surgem imagens. Nós tínhamos uma dificuldade, eu trabalhei na televisão durante 13 anos, né? E a gente tinha uma dificuldade porque chega o vídeo pela rede social e você fica, quero repercutir. Mas a gente não conseguiu checar ainda. E aí você fica naquele, mas tá todo mundo vendo. Eu digo, mas não checamos. Era um sofrimento, porque a gente seguia o caminho. Tinha por trás do veículo tradição, história, credibilidade. E por mais que aquele vídeo já estivesse ganhando, nós não tínhamos checado. Ninguém confirmava. E nós ficávamos naquela, não dava. Perigo, né? Não dava, realmente, exatamente. Assim, porque a gente pensa, às vezes, assim, bobagens, né? A gente não está falando de fofoca de novela, de artistas, a gente está falando de assuntos sérios, São fatos, que né? podem causar impacto na vida das pessoas, né? Então, assim, é isso, assim, eu acho que tem também um pouquinho de... sei lá, não vou achar um termo melhor do que incompetência da própria imprensa e dos jornalistas de explicarem melhor os seus processos, né? Eu acho que tem uma arrogância que a gente traz, assim, de uma época em que o jornalismo ele era visto de uma outra forma, né? O jornalista ele tinha aquele charme da profissão, a pessoa chegava, o jornalista é o cara que vai contar história. E como a gente perdeu esse protagonismo, isso é fato, eu acho que a gente custou a cair a ficha, sabe? Custou cair a ficha de mostrar que talvez as pessoas não entendam qual é o processo para uma informação chegar até alguém. O que acontece nos bastidores, né? A checagem, ouvir múltiplas fontes, né? Ouvir o contraponto, não ter só a versão oficial das coisas, desconfiar, né? Então, assim, as pessoas não sabem, elas acham que tu pega o negócio e fala. E a impressão que eu tenho e que eu vivi na pele é que por conta das informações estarem sendo divulgadas de forma muito mais simples, chegou, postou, todo o processo do jornalista parece algo até negativo. Não, mas espera aí, por que ele está falando isso? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, e aí está muito próximo do que você está falando, que eu fui uma vez muito criticado porque eu falei que o suposto estupro. E na rede social, mas como suposto? Óbvio que aconteceu um estupro, todo mundo sabe. Tudo bem, mas eu sou obrigado a falar, enquanto não existe um julgamento, eu preciso trazer que é um suposto que está sendo investigado. Sim. E aí, como as informações na rede social hoje estão tudo muito simples, parece que até o processo do jornalismo, ele ficou ultrapassado, ele não é necessário. Eu tive essa impressão. E assim, ó, e mesmo às vezes tu tem fontes oficiais, né? Então, assim, um jornalismo muitas vezes preguiçoso, né? Então, assim, Ministério Público, eu trabalhei muito tempo na política, não sei se tu trabalhava também, mas assim, o Ministério Público divulga uma coisa, aquilo vira lei, né? Mas ele tá só... só o instaurando, né, o início de uma coisa que a gente nem sabe se vai virar um processo e aquilo vira manchete. A gente tem o caso mais famoso nisso é o caso do reitor, né, que foi massacrado, né, e acabou de uma forma trágica, né, um processo que ainda nem acabou. Por mas um início de uma investigação. Foi absolvido, né, foi inocentado. E só que tu vê o drama que tu pode causar, né? É muito sério, assim. A responsabilidade. A responsabilidade do jornalismo é muito grande. E você vê um caminho, já que você usou a palavra um pouco ultrapassado, o jornalismo, a palavra crise, né, do jornalismo, você refere justamente a essa questão de as pessoas estarem entendendo que dá para atualizar? Você acredita que as pessoas estão esperando um jornalismo 2.0? É mais ou menos essa linha? Tem como se reinventar?
Assim, ó, primeiro eu acho que não tem muita alternativa. O jornalismo ele precisa se reinventar, o jornalismo, os veículos, né? Existe assim, tudo é um problema hoje, né? A forma como tu financia o jornalismo. Mas eu acho que no centro dessa discussão está no entendimento e a confiança que o jornalismo perdeu ao longo dos tempos, né? Essa semana saiu uma pesquisa. Não sei te dizer qual é o instituto, não lembro, porque agora começa esse monte de pesquisa. Mas essa semana saiu uma pesquisa que a confiança da sociedade nos jornalistas, ela aparece lá em. Ela só empata ali com Congresso e político. Só ganha de Congresso e político. O resto, ela está muito abaixo. Então, assim, eu acho que é necessário pensar o jornalismo, é uma profissão que tem pouca pesquisa ainda, sabe? Tem que ter mais pesquisa, tem que ter uma readequação, tem que ter um trabalho de educação do público, de entendimento da importância. Eu acho que isso é fundamental, porque não tem para onde correr, né? Mas porque se o jornalismo acabar, vai ser ruim para todo mundo. A polaridade política ali, a polarização política ali implicou bastante para o setor, né? Um queimando o outro lado e utilizando a imprensa como ferramenta para descredibilizar. Exato, Acabou assim, que... a polarização ela é mais uma consequência dessa facilidade que as pessoas têm também de acessar e transmitir informação por vários canais, assim, né? Então, assim, hoje qualquer pessoa pode manifestar a sua opinião e o seu ponto de vista, pode criar um perfil no Instagram, no TikTok, canal no YouTube, monetizar a opinião, mobilizar pessoas para uma causa. Então, assim, tudo ficou muito fácil, né? Tudo ficou muito fácil. E a polarização, ela é mais um componente que acaba tornando mais complexo esse ambiente da comunicação, né? Porque num ambiente onde a polarização ela é a protagonista ali, e tu não tem. Imagina se tu não tivesse um jornalismo independente, sério, honesto, é muito difícil tu tomar decisão. É muito difícil, porque tu recebe informações pelo WhatsApp, tu recebe em redes que tu, né, sei lá, Telegram, né, que acabam fazendo trabalhos de mobilização. Então, assim, é perigoso, entendeu? É muito perigoso. Então, eu diria que existe um trabalho aí de base que é mostrar e para as pessoas entenderem o motivo pelo qual o jornalismo é necessário. Eu acho que nem todo mundo hoje entende. As pessoas nem leem mais, Fernando. Não. Ou leem coisas muito curtas, né? As Tem que ser pessoas pegam soft resumo skills. da IA, pedem resumo de e-mail para a inteligência artificial. Então, assim, tá tendo um processo que eu acho de emburrecimento também, geral, assim. Tu não tem mais um E o volume pensamento alto também, né? complexo. De informações. Então tu troca toda hora, né? Tu Consumiu tem- aqui, daqui a pouco já consome lá e foi. Tu não tem atenção, a tua atenção, né? O vídeo hoje, ele prende os 3 primeiros segundos, né? Não é O isso? hate que chama. Né? Então, assim, são só os 3 primeiros segundos. A leitura né? Hoje em dia, antigamente, meu Deus, o pessoal presta vestibular, ninguém lê um livro inteiro, eles leem um resumo. Então, assim, existe um processo que está acontecendo que eu chamo de emburrecimento coletivo, porque é mesmo, as pessoas não refletem, elas não têm tempos assim de silêncio, de reflexão, elas nem conversam mais pessoalmente. Né? Então, isso vai transformando também comportamentos. Né? Exatamente. Então, é uma mudança geracional importante. Tem gente que diz que nem é uma mudança geracional, que é uma nova era. Né? Esses dias eu ouvi uma palestra assim, do head de Ada TOTUS. A gente não está passando por uma mudança geracional, a gente está passando por uma mudança de era. Nós estamos entrando na era da inteligência artificial, onde tudo vai mudar. Então, assim, vai mudar, o jornalismo vai mudar, tudo vai mudar. Hoje tu vê matérias em jornais como Folha de São Paulo feitas por IA. Sim. Com pesquisa, matérias... Com apuração. Dados históricos que ela consegue puxar. Então, assim, com muita precisão, muitas vezes, nem sempre, mas a máquina está aprendendo. Perfeito. E aí, a gente vai ficar aqui... E nesse mundo de inteligência artificial, de acessos mais facilitados à informação com as redes sociais, o que você apostaria
daqui para frente nesse consumo de informação jornalística? O que você faria, por exemplo, se você tivesse a oportunidade de criar ou de reinventar? O que você faria? Aproveitando agora a IA e o consumo da internet. Porque antes a gente parava à frente da televisão para assistir o jornal e se atualizar no final do dia e ao meio-dia. E agora essa informação, inclusive as TVs estão tendo que se reinventar, porque aquilo tudo que vai começar a ser exibido no jornal, as pessoas já sabem de cor e salteado e já tem diversas mutações daquele fato que vai ser dito na televisão. E muitas vezes acontece em tempo real, né? O que você faria? O que você faria? Olha, qual é a ideia? Se eu tivesse uma receita, eu ia ficar milionária, Pois né? Porque eu acho que Vamos esse criar essa receita. é um dilema, assim, né, do mundo. Mas, assim, eu acho que eu não sou aquela pessoa que acha que a inteligência artificial chegou para acabar comigo, nem para acabar com o meu trabalho. Eu não sou essa pessoa. Então, assim, muito pelo contrário, eu uso muito inteligência artificial. A inteligência artificial ela me liberou para muita coisa. Eu uso hoje para planejamento, para estratégia, para criar serviço novo, tudo. Sim. Estratégias de lançamento de produto. Então, assim, obviamente, texto também, quando precisa. Eu acho que a inteligência artificial é uma coisa muito legal, assim. Eu sou muito curiosa em relação a isso, né? Mas eu acho que quanto mais o mundo fica tecnológico, mais importante as pessoas que pensam têm valor, né? Porque o pensamento, a criação, né? as relações entre... né? Todo o processo criativo, ainda que a inteligência artificial também avance nisso, o olhar humano ele ainda faz diferença. Então, assim, a gente não pode mais falar que... um texto feito pela IA não é melhor que um texto de humano. Tem texto que é melhor, tá? Então, eu acho que a gente tem que usar a IA como aliada, né? Então, assim, eu acho muito importante, assim, eu trabalho muito na área de gestão de crises, de imagem, escrevo sobre isso no portal do Piara, e é uma área que eu acho que a IA vai crescer muito também, né? A gente já tem hoje serviços de prevenção de crises, estratégias que são lançados, com a ajuda de IA, tu consegue mitigar danos, porque tu consegue antecipar, né, crises que tu nem imaginava que estavam vindo, né? Evidente que com base em dados. Então, assim, eu acho que inteligência artificial, ela vai ajudar muito as pessoas, assim, né? E como processo de comunicação, não tem mais como não usar, né? Você sabe que você trouxe uma frase que a gente usa muito aqui, por exemplo, na agência, que é: se você tem a capacidade de personalizar, de humanizar, até um atendimento simples, por exemplo, a um cliente, você vai ter valor nesse novo mundo. Porque está todo mundo indo para o lado da automatização, as relações mais frias, o pouco contato. Então, para esse público que ainda gosta da parte humanizada, você vai ser o diferencial, né? E não deixar de fazer. Você trouxe a questão da IA, né? O copiloto e o piloto. Quem defende IA fala muito sobre a automatização de processos. Ou automação de processo. Que você tem um processo validado e aí você leva IA para automatizar esse processo. Hoje a gente usa algumas ferramentas de IA, né? A gente faz o uso, ChatGPT, Cloud, essas todas que a gente tem. Mas o segredo, há quem defenda aqui, é você pegar um processo que funcione muito bem e depois você transformar ele em automático com as integrações que são permitidas fazer. Porque, assim, pela minha experiência, né, eu uso bastante, eu vejo que o teu agente, ele não é uma coisa fixa, assim, ele não está escrito na pedra aquilo, tu tem que estar o tempo todo alimentando. Então, na verdade, quando tu alimenta, tu também faz uma curadoria, então tem uma inteligência aí. Esse é o perigo de tu usar a IA e te dar mal, porque assim, ó, a inteligência humana, ela faz diferença inclusive para a inteligência artificial, porque a gente é que tem que alimentar a inteligência artificial. Ela faz muito, ela pesquisa, ela tem uma memória que eu não tenho, ela tem uma capacidade de processar informação que eu não tenho, mas ela não tem uma curadoria que só eu vou poder ajudar. Então, se o teu agente é mal feito, se tu abastecer com informações que são equivocadas, desde, por exemplo, vai montar uma estratégia para um cliente. Se tu não entender o que o cliente faz, tu vai abastecer a inteligência artificial de uma forma equivocada, ela vai te responder de uma forma baseada naquela tua informação equivocada. Então, assim, tem muita gente usando
inteligência artificial de uma forma equivocada. Perfeito. Né? E aí, assim, não adianta só automatizar, tem que automatizar bons produtos, bons serviços, boas estratégias, né? Tu não pode entregar para a inteligência artificial porque ela vai pegar o mais fácil, né? Ela vai processar ali o que tem mais óbvio, assim, o que está no top ali. Todo mundo faz isso para lançar um determinado serviço. Ela vai ali e vai pegar aquilo ali. Se ela não tiver informação customizada, Sim. aquele refinamento do cliente, da marca, enfim. Então, assim, como é que é um prompt seu? Como é que é um prompt de Débora Almada? Ai, eu não sou especialista em inteligência artificial. O que você escreve no seu prompt? O que você escreve? Eu começo ele assim, ó. Eu falo, você é um profissional de copy, experiente, já trabalhou nas maiores agências de publicidade do Brasil. Como é que é um prompt? Que linha de raciocínio você tem hoje para usar um prompt, por exemplo? Eu acho que assim, ó, as pessoas que conseguem trabalhar bem com inteligência artificial são as pessoas mais estratégicas, aquelas que têm, que conhecem, vamos falar de cliente, né? Aquelas que conhecem muito bem o cliente. Então, esse é um ponto, né? No nosso trabalho, né? Eu tenho uma agência de comunicação, vocês têm uma agência de marketing digital. No nosso trabalho, a agência de comunicação costuma ter uma proximidade maior com o cliente, com o board, né? Porque assim, tu tá muito próximo da estratégia. Tu entende muito porque o teu contato é diário. A gente está o tempo todo trabalhando com jornalista, lançando produto, lançando serviço, fazendo evento, divulgando posicionamento, artigo de opinião. Então, tu acaba tendo uma proximidade que te dá uma visão estratégica que muitas vezes uma agência que tem um outro foco, né, como growth, crescimento rápido, né, e coisas assim, ela acaba não tendo. Ela quer fazer um bom conteúdo legal e tal, que chame atenção e fisgue o cliente. Exato. O nosso é diferente. Mais profundidade, né? Mais profundidade. Então, tu acaba tendo um olhar estratégico que ajuda a montar um prompt, né? Mas isso, mais assim, afiado. Pouca gente ainda usa... Sabe fazer prompt. Vamos criar um curso, assim, Pedro Garim. Como criar prompts. Eu sou curiosa, assim, eu tenho estudado e faço cursos e coisas. A gente já levou um curso para dentro da Associação Catarinense de Imprensa justamente para apoiar as pessoas que precisam entender como funciona um agente de IA, como criar um prompt razoável, né? Então, assim, é um assunto que a gente tem que aprender, né? Não dá para ficar de fora. Comunicação. Evolução da comunicação, o que você está entendendo com o acesso agora facilitado, a mais informação, querendo ou não também a internet trouxe a divulgação maior de assuntos, porque hoje você fica no Reels ali, tem um monte de besteira, por exemplo, mas de vez em quando você consome também conteúdos que sejam interessantes, vai depender da linha de público que você segue, né? Uhum. Como é que você está acompanhando essa questão da evolução da comunicação? A gente aqui em marketing, em vendas, a gente está vendo uma evolução muito mais para a parte de pessoalizar, de estar mais próximo. Justamente essa linha que você trouxe aí, de tu ter uma profundidade no que você fala, se você quiser se aproximar, se você quiser conquistar, criar conexão de verdade. Como é que você faz a avaliação com a internet agora e de tudo que está sendo divulgado, dos inúmeros produtores de conteúdo que surgiram através dos canais digitais? A gente está ficando mais chulo na comunicação, a gente está deixando de ter elegância. Faz bem também a gente poder trazer para a internet uma comunicação que antes estava mais entre a população e não em canais tão oficiais, porque eu sou do tempo do rádio que você tinha que falar de forma muito elegante, voz aveludada. Eu comecei no rádio há 20 anos e hoje não, né? Hoje eu já vejo um movimento contrário. Quanto mais simples, quanto mais real, quanto mais regional. Eu sou do tempo da televisão que você tinha que fazer fono para perder o sotaque. Hoje é o contrário, tu tem que ter sotaque. Né? As televisões, por exemplo, estão escolhendo pessoas com sotaque que representem determinadas regiões. Essa transformação está deixando a gente com uma comunicação mais real ou mais chula, na sua visão? Assim, ó, eu acho que tem vários subassuntos que tu abordasse na tua pergunta, assim. Essa questão é muito... A gente conversa muito ali. Eu sou meio metida com os marqueteiros políticos. Eu não sou marqueteiro político, mas eu tô sempre metida no meio. Porque fui repórter de política há muitos anos. E, assim, eu acompanho muito essa... Pra gente que é jornalista, principalmente para mim, que sou de uma outra geração anos 80, é muito estranho ver, por exemplo, como a comunicação política mudou, né? Mudou, é fato, né?
Mas acompanhando as discussões e até os resultados das urnas, a gente percebe que é mais ou menos como a tecnologia chegou e tu dá as costas. Ah, eu prefiro ser assim, sabe? As pessoas estão se É comunicando uma de outra evolução na sua forma. visão. Eu não sei se é uma evolução, mas eu acho que é uma mudança, né? Eu acho que tem pessoas assim até com maior propriedade para falar e fazer essa defesa, porque eu nem sempre defendo, porque tem coisas que eu olho assim, aquilo me dá assim, realmente me espanta assim a tosquice. Mas eu tenho um pouquinho assim de preconceito também. Mas assim, eu entendo que a comunicação tendo mudado, as pessoas mudaram, o comportamento mudou, a atenção é muito disputada. Não tem mais como tu fazer comunicação como tu fazia. Então a comunicação ela é menos informativa. Vamos falar de comunicação política. Hoje não adianta o prefeito ir para as redes sociais e dizer que ele inaugurou a obra, né? Tu vê o prefeito se jogando debaixo do carro, fingindo que tá trocando pneu, saindo todo sujo de graxa para falar que ele inaugurou uma ponte. Por quê? Porque as pessoas vão prestar atenção naquele cara que está saindo debaixo do carro. É ridículo? Mas assim, eu entendo a ideia, né, do pessoal que trabalha, né, com marketing político, eleitoral, por exemplo, de que a gente tem que se adaptar. Agora, falando um pouquinho de reputação, né? Porque tu quer causar ou tu quer construir reputação? E aí, reputação, que é a minha área, a área onde eu atuo, né, que eu trabalho, né? Se eu tenho que construir reputação de uma liderança, de um empresário, de um CEO, enfim, eu posso até ter uma comunicação diferenciada, mas eu não posso pular etapas, né? Porque assim, a reputação ela é uma construção diária, então ela tem várias nuances. E tu não causar na internet, fazer um post engraçadinho, fazer uma brincadeira sozinho, na construção da reputação, não é nada. Não né? tem concessões? A reputação ela é muito construída na confiança, naquilo que tu fala e aquilo que tu faz, na forma como tu te relaciona com as pessoas, na transparência, na tua honestidade. E ela é o resultado de um passado também, né? Então, vamos pegar um exemplo assim, por exemplo. Agora tem um prefeito aí que foi indiciado pela Polícia Federal numa operação. Era o prefeito mais tiktoker do país. Carlos não, né? O Manga, Rodrigo Manga. De Sorocaba. Rodrigo. É o Manga, de Sorocaba. Então, assim, um cara com milhões de seguidores, faz vídeo engraçadinho todo dia, TikTok é raiz. O cara simplesmente, né? Ele fez vídeo engraçadinho até com a prisão. Ele zoou da própria, ele fez... A audiência dele. Mas assim, cara, tem lá uma denúncia, existe uma investigação, ele foi afastado do cargo. Tu acha que a reputação dele não foi afetada com tudo isso que aconteceu? Então, assim, reputação não é algo que se constrói só com marketing digital. É isso que eu quero dizer. A reputação, ela precisa ela precisa estar ancorada numa confiança que as pessoas têm, na percepção que as pessoas têm de ti. Porque se tu faz um monte de vídeo engraçadinho, virou o cara que é o amigo, é o brother e tal, não sei o quê, mas, cara... E o problema é reverter isso depois, né? E o estrago é grande, entendeu? Então, assim, e aí tu vai pra imprensa, né? Porque tu precisa fazer um trabalho. Então, assim, ó, não existem verdades definitivas. Nem o cara que é o TikToker, ele tá imune a ataques à reputação. Nem a imprensa acabou, como alguns querem que pareça que acabou. Não acabou e não vai acabar. Ela vai continuar. Ela continua endossando, né? Tu pode fazer uma coisinha engraçadinha, mas se não tiver na imprensa, as pessoas talvez não reconheçam aquilo, não deem o valor que aquilo deveria ter. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem muita mudança, a gente tem muitos processos, a gente vive num ambiente muito instável, mas construir a reputação ainda depende de vários fatores que tu tem que prestar atenção. Perfeito. Né? Não é reputação, autoridade. A gente fala muito de autoridade, que nem você gerar autoridade para você. Hoje, como que você está estruturando? Você, quando vai trabalhar, né? Vamos chegar depois no gerenciamento de crise, que é um assunto muito interessante. Mas antes de ter a crise para resolver, vamos começar pelo lado mais simples, ou não.
quero gerar autoridade para uma pessoa que desconhecida, tem muito conteúdo, mas não sabe se expressar, por exemplo. Você vai para que linha? É mais a semiótica, é mais a parte visual, é mais a oração, mais a oratória que esse cara vai ter? Qual é a estrutura que você monta, né, e prepara para tirar uma pessoa desconhecida daquele ambiente que ele não tem relevância, por exemplo, e levá-lo a um ponto de autoridade? Hoje, qual é a estratégia que você desenha? Primeiro, assim, ele tem muito conteúdo. Acho que ninguém fica famoso, pelo menos ninguém ganha notoriedade, reputação, aparecendo só, né? Nem porque tu tem que ter conteúdo, né? Alguma coisa que tu faz tem que impactar na vida das pessoas. Uhum. Seja um cara que tem uma agência que ajuda as empresas a crescerem exponencialmente, seja um empresário que tem um produto que não é muito conhecido, mas tem um grande potencial, mas tu tem que ter conteúdo. Então, assim, ter conteúdo, ter relevância é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Transformação, né? Tu Agora, promove transformação. transformar essa pessoa numa liderança, tu tens muitas estratégias, né? Não é só com imprensa. Primeiro tem que fazer um diagnóstico, né? De onde que essa pessoa pode contribuir, né? Então, assim, é uma boa fonte para a imprensa, é um bom palestrante, é um bom professor, é uma pessoa que sabe conectar pessoas, é uma liderança importante, tem um produto inovador, fala muito bem, Uhum. tem consistência, tem estudo. Então, assim, eu acho que construir reputação é uma coisa que requer um bom diagnóstico, né? Porque, cara, tem muita gente que acha que vai construir alguma coisa, mas não tem repertório, né? Então, assim, sem repertório, tu não consegue fazer nada, né? E repertório, ele não surge no dia que tu resolve ser um cara famoso. Repertório, ele vem desde antes, assim, tudo que tu estudou, que tu viveu, as tuas experiências, né? Os E teus ainda erros. tem essa vontade do povo de quero ser famoso, ainda tem isso ou não? Ou é mais com relação, quero ter autoridade, quero ser relevante dentro das minhas comunidades hoje? Na verdade, assim, eu trabalho muito mais. Meus clientes são todos da iniciativa privada, né? Eu tenho alguma coisa de comunicação pública, assim, mas algumas campanhas que eu faço e tal, mas eu não tenho. Eu trabalho com empresas mais estruturadas, né? Então, assim, o nosso trabalho é realmente dar notoriedade a pessoas que a gente sabe que tem uma história para contar. Tem relevância. Né? Tu tem que ter alguma coisa para falar. Né? Falas vazias e coisas assim não interessam. Porque tu vai disputar atenção com um monte de coisa. Se tu não tiver uma coisa importante para falar, melhor ficar quieto. Perfeito. E o que faz essa pessoa ganhar o público dela, né? É o quê? É a simplicidade, é a realidade, é a capacidade de se posicionar, por exemplo? O que as pessoas veem hoje, esperam de uma pessoa que chegou no nível de autoridade, de credibilidade, de relevância? Eu acho que posicionamento é uma palavra muito chave no processo de construção de reputação, né? As pessoas não gostam de pessoas que não se posicionam. Eu não estou falando de política, estou falando de pessoas que não têm opinião, que não compartilham a sua visão de mundo com outras, né? Então eu acho que posicionamento, claro, ele é importante num processo de construção de reputação, sim. Eu acho que é uma coisa que tu não consegue trabalhar só divulgando uma informação básica, um produto. Eu não entendi muito bem a tua pergunta, era isso? O que as pessoas esperam, né, de uma pessoa, cara que tem reputação? Ah, sim. O que as pessoas esperam dele? Coerência. Né? Eu sou real, né? eu não sou fake, por exemplo. Não adianta tu falar um monte de coisa, tu ter um programa na televisão, falar um monte de coisa e quando tu desliga, tu sai da frente das câmeras, tu é outra pessoa, né? Tu trata mal as pessoas, né? Enfim, a coerência, ela é uma coisa muito importante, porque a coerência, quando ela é quebrada, quando as pessoas mudam a percepção, Não como volta acontece, mais. por exemplo, numa crise, quando as pessoas mudam a percepção que elas têm de ti, cara, o cara é um cara que eu só vi em festa, sempre dando entrevistas, um cara muito inteligente, e de repente o cara é preso. Isso interfere na forma como as pessoas vão... Isso, né? Tu vai olhar e vai dizer, aquele cara ali já foi preso. Então, assim,
tudo interfere na forma como as pessoas te olham. Então, a coerência, eu acho que é uma palavra muito importante no processo Coerência. de reputação. Coerência. Mas hoje a gente está vendo até com a chegada dos influenciadores que a vida real, a vida real, a vida real. De fato, o público está esperando essa vida real? Ou para você gerar autoridade a uma pessoa, ainda as pessoas querem olhar para ele e se inspirar? É onde eu quero chegar. Ou não? Eu quero... É mais fácil eu olhar para aquela pessoa e gostar do que ela está falando se eu sentir que ela é semelhante a mim ou se é uma posição que eu quero alcançar, que seja uma inspiração para mim. Como é que você posicionaria, por exemplo, uma pessoa mais próximo do público ou a inspiração de onde as pessoas podem chegar? Não, eu acho que assim, ó, isso a gente vê muito no marketing político eleitoral, né? As pessoas, elas conseguem se identificar com políticos que falam a linguagem delas, né? Uhum. Então, assim, eu acho que essa questão de identificação, de gerar identificação, é um fato, né? As pessoas se inspiram em pessoas que elas acham, né? Ah, ele é como eu, olha onde ele chegou, olha o que ele faz, né? Eu posso ser assim, eu gosto dele, eu confio nele. Então, eu acho que é uma coisa bem misturada, né? Então, assim, ele fala a minha língua, ele me inspira. Eu acho que sim, eu acho que a comunicação é muito importante nesse processo. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta muito bem, mas eu acredito que... Não, eu queria posicionar se eu quero gerar autoridade numa pessoa, eu preciso tornar ela num produto a ser inspirado ou real mas semelhante aí aos depende muito, outros. né, do perfil dessa pessoa, qual é o objetivo que essa pessoa tem. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a gente está acompanhando um movimento de empresários que começaram a botar a cara na rua. Exato. A gente tinha empresários há tempos atrás que ficavam nas suas salas para dar entrevista para a imprensa, a assessoria tinha que forçar. Sim. Lembra dessa época? Mas você tem que ir lá, você tem que se posicionar, você tem que representar a empresa. E hoje a gente está vendo um movimento muito grande dos empresários, por exemplo, virando os próprios garotos propaganda das empresas. Eles nunca apareciam e agora eles viraram a estrela de comerciais, por exemplo. Isso está se repetindo. Quando a gente está falando de grandes empresas, que aí tem notoriedade nacional, o próprio Luciano da Havan, João Adib da CIMED, a gente consegue ter uma percepção e achar é uma jogada de marketing pontual. Só que como a gente está aqui hoje no mercado digital, a gente está vendo a procura de empresários falando, eu quero aparecer, eu tenho que aparecer. Sim. E antes a gente via um movimento contrário. Aquele pequeno que está começando... É um reflexo justamente da mudança da comunicação. Porque assim, ó, antes ele não precisava aparecer, né? Antes era imprensa. E por que agora você acha que ele precisa? Porque agora, hoje, com as redes sociais, principalmente, por causa das redes sociais, com certeza, as pessoas... não estão mais separadas das suas marcas, né? Então, assim, o dono da Havan, ele não é o dono do Havan no perfil dele e a Havan no perfil dela. E, inclusive, ele tem essa característica, assim, de ser um grande case nesse tema, né? Ele misturou muito isso, ele se posicionou. Ele teve problemas por causa disso também. Ele não só colheu os louros, né? De estar aqui num país polarizado e tal. Ele também teve problemas, né? Então, assim, as pessoas não separam mais isso. Não tem a Débora, jornalista, que gosta de ler e ficar na praia, e a Débora, executiva de negócios, que trabalha com comunicação. Então, assim, não existe essa coisa de ter um perfil para um, perfil para outro, né? Então, assim, as marcas se misturaram. Quem é a pessoa que conhece a marca? Com quem a gente faz negócio? É com um perfil frio? Ou a gente faz negócio com um cara que está na frente? Eu vou fazer negócio com a Havan, ou vou fazer negócio com o Luciano Hang, né? As coisas se misturaram, né? Então, eu acho que isso foi uma consequência desse movimento, dessas mudanças todas na comunicação. E as pessoas perceberam que elas precisam humanizar a marca, que as pessoas querem saber. É uma época de transparência, onde as pessoas têm curiosidade, elas querem saber quem é. Né? Hoje, a gente vê esse escândalo do Banco Master aí. Sim. Por exemplo, o Banco Master ficava aquela coisa... Hoje ele tem uma cara. O dono do banco... O banco quebrou, surgiu um mega escândalo que está repercutindo no Brasil inteiro,
E o cara, tá lá a cara dele, né? A cara dele tá lá. Tu não consegue separar mais as pessoas. As pessoas, elas estão misturadas com seus negócios, né? Uhum. Então, melhor que tu controle, né? Que tenha a tua cara. Você é pra ter uma narrativa que seja a sua. Que seja a tua narrativa, né? Então, assim, eu acho que isso é muito, muito comum. A gente também tem muita procura hoje por pessoas que antigamente preferiam ficar na delas, não precisava. Você também tá acompanhando esse movimento Não, dos... claro, com certeza. A gente tem até produtos feitos para isso, serviços, né? O LinkedIn PR hoje é um grande serviço que a gente presta lá na agência. Perfeito. Trabalho de posicionamento no LinkedIn, que é uma rede corporativa e tal. Você deve ter clientes lá que chegam e falam: eu quero que a minha empresa vá pro Jornal do Almoço. Nacional. Pro Jornal Nacional. Jornal Nacional. E aí, como é que você faz para botar uma empresa do Jornal Nacional? Qual é o caminho para chegar lá como assessoria de imprensa? O Jornal Nacional depende mais de ti do que de mim, né? Porque o dono do negócio sempre tende a achar que o seu negócio é o melhor, o mais incrível, o mais diferentão. Então, assim, existe um caminho para tu ocupar um espaço relevante. E esse caminho é tu ter alguma coisa que faça sentido para muitas pessoas, né? Entendi. Nem sempre as pessoas entendem. E relacionamento, né, Fernando? Hoje, para chegar na imprensa, relacionamento? Tu já recebeu tanto kit lá da Alpress, já fosse convidado para tantos eventos. O relacionamento é uma construção, na verdade, né? A gente não fica amigo das pessoas de uma hora para outra. Então, assim, é um trabalho de relacionamento, muito da agência, né? Nesse trabalho de cliente que chega e quer... Eu já tive um cliente que disse assim: eu fecho contigo se eu entrar no pânico. Olha! Aquele da Band? Sei lá. Eu fecho contigo se tu me colocar no pânico. Eu disse, cara, não tem como te dizer que vou te colocar no pânico. Entendeu? Então, assim, a gente tem esses pedidos. O cara que tá na Exame, o cara que tá no Estadão, no Valor, todo dia. E aí é por nicho mesmo que você vai direcionando. Você faz campanhas mais nichadas, procura um veículo que trabalhe mais com aquele nicho. Como é que faz, por exemplo, essa distribuição? O trabalho de assessoria de imprensa, ele é muito estratégico também. E tem uma coisa que, assim, o número de veículos, de jornalistas, reduziu muito, né? Então, tu tem que ser muito certeiro. Então, obviamente, dependendo do negócio, talvez o valor econômico não seja a melhor opção. Talvez nem o Jornal Nacional seja, né? Então, assim, tem veículos para cada perfil de cliente, de objetivo, né? Às vezes tu pode ter um cara que, se sair num veículo de bairro, para ele seja talvez mais interessante, mais relevante, porque ele vende, os clientes dele estão ali com a comunidade dele naquela ali. região, né? Então, isso... Qual é a transformação, Débora, que uma assessoria de imprensa pode fazer, ou que a aparição de um negócio, de uma empresa na imprensa pode gerar? Que transformação é essa, por exemplo? Primeiro, financeira, Financeira, né? É a principal. Com certeza. Porque gera uma autoridade, eu né? não digo que é a principal. Confiança. Eu só quero dizer o seguinte, que a imprensa, ela endossa as informações, né? Quando tu sai num veículo sério, relevante, as pessoas olham de uma forma diferente. Pô, olha isso aqui é uma coisa boa. Então, assim, a gente também gera negócio, porque tem uma coisa assim que dizem que assim, branding, marcas, imprensa, as coisas não ajudam a vender. Isso não é verdade. Ajudam a vender e também pode ser o contrário, né? Pode ajudar a sustentar também, boa. Né? E ajuda a sustentar, né? Porque então, manter-se assim, ali... Isso é uma falácia, assim. A imprensa, ela ajuda, sim, a gerar negócio. Só que, obviamente, é o processo de construção ali de relacionamento, de reputação, de posicionamento na imprensa, de segmentação, de atrair o teu público. Mas a gente faz parte de um escopo, de um combo, digamos assim, né? O marketing não é só para vender. A venda é o objetivo lá na frente, mas para tu vender, tu tem que gerar desejo. Falando de vendas, mas eu vou te falar da experiência que a gente tem aqui. Sim. Empresas que não têm posicionamento, é muito mais complexo do fazer campanhas de performance, por exemplo. Então a gente tem exemplos muito, muito clássicos aqui de empresas que nem são tão grandes, mas que têm uma marca regional ou uma comunicação mais regionalizada e que investem, por exemplo, em campanhas de influenciadores, campanha de imprensa, tem uma boa comunicação pública no LinkedIn, na própria rede social orgânica, e que depois, quando você leva uma estratégia de performance, aí o negócio acontece. Porque gerou lembrança. Exato. Né? O papel da comunicação é gerar lembrança para o marketing poder vender. Exatamente. Né? Gerou... E nem sempre as pessoas entendem isso. Aquele trabalho de marca, de brand, ele gerou consciência num nível que depois, quando você chega com a performance... Fica mais fácil. Fica leve. Sim.
Fica leve. E o contrário também é verdadeiro. Se você não tem marca, não adianta investir dinheiro em tráfego, porque não vai. As pessoas não confiam. A não ser que tu tenha um produto excepcional. Aí é outra conversa. Aí mas, é outra história. Mas as coisas precisam caminhar. Tanto que na nossa metodologia aqui a gente começa falando de comunicação, de humanização, para depois a gente falar de performance. Não bota teu dinheiro todo em tráfego se tu não pensar em criar uma marca, porque as coisas não vão fluir. Ou vão demorar mais para fluir, né? Essa conversa, por incrível que pareça, ela precisa acontecer mais, entendeu? Com os clientes, com as marcas, a importância do branding, né? Eu acho que mudou muito. Eu acho que as pessoas já conseguem, muitas já conseguem entender a importância de fortalecer a marca, mas nem todo mundo. Tem gente que marketing é só tráfego, que acha que com tráfego resolve. Pelo contrário, por favor. Aí vem um perrengue ali no meio. Exato. E não sustenta, né? Não sustenta. O tráfego ele pode trazer um volume maior de vendas num curto espaço de tempo, mas o trabalho do marketing é fazer sustentar, né? Ultrapassar gerações. Me diz uma coisa, imprensa, assessoria de imprensa, aparecer num veículo, é para todo mundo? É para toda a empresa, por exemplo? Não, porque se tu não tem uma história para contar... É mais sobre a história e não sobre o bolso. Exato, porque assim, assessoria de imprensa, primeiro que não é um tiro único, né? Então, assim, imprensa, não adianta tu dar um tiro de canhão, sai na imprensa, lancei a minha empresa. Aí faz uma festa, gasta uma grana, faz não sei o quê, faz um brand content, chama jornalista e tal. Aí some. Não adianta. É como a gente acabou de falar, a lembrança de marca ela não acontece com um tiro só, ela é uma construção e ela tem várias coisas que tu tens que fazer. E hoje eu nem gosto de usar esse termo assessoria de imprensa, porque a gente é muito diferente de assessoria de imprensa hoje, né? Quem trabalha com isso sabe que o seu trabalho hoje não é mais relacionamento com a imprensa apenas. É estratégia de negócio, é fazer apresentação para clientes e empresas e lideranças que têm fit, é criar um evento, é propor uma ação diferente. Então, assim, é tanta coisa. Já está mais na linha de estratégia mesmo do que... muito mais estratégia. Então, assim, hoje... Eu, por exemplo, nem estou na linha de frente de assessoria de imprensa, né? Mas eu tenho tanta demanda, tanta coisa para fazer. Então, assim, é muita coisa que a gente faz. É como eu te disse, a gente tem essa coisa que ajuda muito, né, o perfil do jornalista que trabalha muito próximo, né, do cliente. Isso nos ajuda a entender melhor o cliente. Então, assim, eu tenho cliente hoje que eu ajudo marketing. Entendi. Né? Porque é mais fácil para ele me ouvir e pedir minha ajuda do que tentar explicar para um fornecedor o que ele tem que entregar. Perfeito. Recentemente veio um entrevistado aqui e me trouxe um tema muito interessante, que olha só, a empresa dele é para fazer a análise de risco de problemas de saúde que você pode ter. Achei interessante, isso já é assunto em grandes centros, enfim, e algo que vem avançando aqui. Então, a gente vai fazer, a gente não, né? A empresa dele, faz um mapeamento do teu comportamento, as tuas rotinas, enfim, teus hábitos, e consegue fazer uma previsão de doenças que você poderá ter no futuro. Achei isso fantástico. Imagina você poder se preparar para evitar determinados temas, né? E aí, eu trouxe esse exemplo porque você trabalha muito na linha de previsão não, mas como é que eu posso usar a palavra? Prevenção de crises, né? Como é que você faz para mapear que lá na frente pode dar problema e que a gente precisa tomar um caminho inverso para não chegar lá? Como é que você faz? Esse é um ponto bastante importante da gestão de crise, que é o mapeamento das vulnerabilidades, né? Então, assim, hoje se fala muito mais nessa fase anterior, né? Que é prevenir a crise, tentar impedir que a crise que a crise ocorra, do que gerenciar o perrengue, né? Tu tem muitas estratégias para fazer isso, mas a empresa tem que tomar a decisão, né? Então, assim, é que nem compliance. Tu quer fazer tudo direitinho para evitar ter problemas jurídicos, enfim. Tu tem que fazer o compliance. O compliance é aquele cara que é conhecido como o chato da empresa, né? O cara que tá sempre dizendo aquilo lá tá errado, aquilo lá tá errado. Então, assim, mapear as vulnerabilidades nos ajuda a entender os nossos pontos fracos, né? Então, assim, se tu pega, por exemplo,
um comércio grande, se tu sabes que tem uma recorrência ali de atendimento, né, reclamações no entendimento. Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, muitos reviews. Hoje tu tem review para tudo, né? A gente fez um trabalho recentemente para um cliente que a gente mapeou todos os reviews, Google, Booking. Fizeram um levantamento essas, mesmo. Né? E aí tu consegue entender onde é que estão os pontos fracos, assim, né? Obviamente, uma auditoria de vulnerabilidade não é só no atendimento, né? Ela envolve tudo, né? A operação. Entendi. Então, assim, mapear os pontos fortes, os pontos fracos, aquelas ameaças que a gente tem é um trabalho muito importante. Normalmente, as empresas hoje, elas constituem comitês de crise, né? E esses comitês de crise ficam encarregados de atuarem quando a crise ocorrer ou se a crise ocorrer. Perfeito. A gente trabalha fazendo auditoria de vulnerabilidades, né? A gente entrega um diagnóstico e a gente tem que trabalhar junto com esse comitê de crise, né? Então, assim, se trabalha para evitar. Agora, crises acontecem. Elas vão vir, né? Então, a gente não sabe de onde vem, às vezes a gente consegue imaginar, né? Mas dependendo do cliente, tem uma infinidade de coisas. Então, assim, a gente tem que ficar muito alerta, né, também sobre o que é uma crise e o que é uma marola, como diria a Dilma. Uhum. Ou eu estou criando a crise, né? Ou senão tu está criando a crise. Mas, assim, grandes empresas, né, indústrias, companhias aéreas, né? A gente, tu precisa fazer um mapa, tu ter isso sempre atualizado, porque também essas coisas vão mudando, né? No varejo, as crises são muito comuns, tu lida com o público, tudo que tu lida com o público, tu tem muita possibilidade de ter crises, né? Na política tem muita crise. Semana que vem vou dar uma palestra, inclusive, em Chapecó e outra aqui em Florianópolis, sobre crises na gestão pública, né? Porque tu lida com pessoas, público, né? Políticos, gestores públicos. Então, assim, é uma coisa que tu tem o tempo todo, tu é testado, né? Então, o que tu tem? O que tu faz para mitigar possíveis danos? Tu te prepara, né? Tá. Tu cria vacinas para aquelas questões mais complexas, né? Então, se eu sei que isso aqui pode estourar lá na frente e eu não vou conseguir resolver, já tenha pronto um posicionamento se essa crise, para a hora que essa crise chegar, né? Então, assim, prevenir a crise é mais importante para determinar o tamanho da crise. Tá. Né? Não que ela não vai acontecer. Não que ela não vai acontecer, mas ela pode terminar de uma forma melhor e menos impactante no teu negócio, porque a gente sabe que uma crise pode causar prejuízos enormes, né? Perfeito. Mas aconteceu, exemplos, alguma coisa aconteceu e aí, como é que reage a uma crise? A primeira coisa é não reaja, né? Pare, respire, conta até 10, porque existe uma questão que é a seguinte, né? Tu não pode fazer nada de cabeça fria, quente numa crise, porque tu corre o risco de falar uma bobagem, tu corre o risco de confundir as pessoas, de piorar aquilo que era que uma não palavra era tão mal colocada ruim. ali. Muitas vezes amplificar aquela crise. Então, às vezes, tu avalia uma coisa, tu ficou muito ofendido, né? Pô, minha empresa, meu negócio. Mas, pô, aquela situação ocorreu ali, foi local. Se tu usar o teu canal para fazer uma manifestação, tu vai acabar piorando. Então, assim, a crise, às vezes nem é bom falar. Então, assim, não tem crise igual, assim, as crises são completamente diferentes entre elas, né? Cada crise é uma crise, mas existem alguns fundamentos. Tu tem que analisar o cenário, entender o tamanho daquele problema, entender o que cabe fazer, se tu tem que pedir desculpa, se é uma coisa assim muito óbvia. Errei, pede desculpas. Não fica sangrando muito tempo, né? E tomar a frente da narrativa. Se é uma polêmica, tu tem que ter a tua narrativa e aí tu tem que ir pra frente. Tomar a frente da narrativa. Tomar a frente da narrativa, porque se o que tu não falar... alguém vai falar pra você. Né? A gente sabe como é que é o negócio. Então, assim, crise realmente ela tem alguns protocolos que a gente precisa seguir. Boa. Como é que foi a sua experiência, pra gente entrar na nossa reta final aqui, como é que foi a sua experiência com o jornalismo tradicional, como repórter? Como é que você hoje está à frente de uma empresa de comunicação, mas como é que foi aquela experiência? Como é que você começou, por exemplo? Como é que você decidiu entrar no jornalismo, Débora?
Eu não tenho nenhuma história romântica sobre como eu decidi Não? entrar no jornalismo. Foi bem por acaso. Eu gostava muito de política, na verdade. E aí Já começou como jornalismo político? Com jornalismo eu me político? formei, eu sou gaúcha, né? Nasci em Porto Alegre e eu me formei na PUC no ano que a RBS estava trazendo o Diário Catarinense para Santa Catarina. E aí eu vim de férias, depois da formatura em janeiro, e eu tinha amigos que estavam vindo para fundar o jornal. Uhum. Eles me chamaram para fazer um teste, eu fiz um teste, passei e nunca mais voltei. E a minha vida toda foi na política. Eu comecei como E impresso? uma função... Sempre impresso? Sempre impresso. Eu comecei numa função que não existia, que era copy desk. Então, eu sou muito boa para editar hoje em dia, porque eu peguei essa... Eu cortava texto, eu recebia aqueles textos enormes, eu tinha que transformar, porque o Diário Catarinense era um tabloide, os textos eram curtíssimos, e aí eu tinha que fazer esse trabalho de... Depois, logo, fui para reportagem, e sempre trabalhei na política. Sempre, em todos os veículos que eu trabalhei. Então, eu era uma repórter que gostava muito de rua, gostava muito de ser repórter. Fui editora também, mas gostava muito de ser repórter. E eu costumo brincar que assim, eu comecei como incendiária e terminei como bombeira. Porque eu fazia muito rolo na política, então era fofoca, ia atrás de dava uma notinha aqui, dava uma notinha ali. E tal, eu era bem crenqueira. Eu gosto de política, sabia? Eu gosto de escrever política. Eu era bem encrenqueira quando era repórter política. E hoje eu faço o contrário, né? Hoje eu apago os incêndios, ajudo a apagar incêndios. O jornalismo político hoje, ele tá mais honesto na sua visão ou tá menos honesto? O jornalismo político... Ou ele tá se deixando se levar pelas ondas? O jornalismo político, ele é muito difícil, sabe? Eu confesso pra ti, assim, é muito fácil tu ser engambelado no jornalismo político. As pessoas te manipulam muito, te usam para determinada informação. Não é pra gente, não é para amadores. Uhum. Eu, quando saí da reportagem política, eu fiquei muito feliz. Assim, era um ambiente muito massacrante para mim, até por ser mulher. Éramos poucas repórteres políticas mulheres, né? No final dos anos 80, 90, início dos anos 90. Depois, hoje em dia tem bastante, mas naquela época não tinha. Uhum. Então, assim, era muito difícil tu ir atrás num ambiente muito masculino, um ambiente cheio de conversa de bastidor. Então, era um ambiente muito difícil, assim, para o dia a dia ali de levantar informação, de apurar. Uhum. Eu tinha concorrentes muito fortes, porque eu sou da geração ali que os colunistas eram o Moacir, o Paulo Alceu, essa turma, né? Eram os grandes... Então, assim... Foi difícil, mas é um ambiente, ao mesmo tempo, muito tóxico, assim, a política, né? Tu convive com muito conchavo, muita fofoca de bastidor, muita conversa. Então, assim, eu não quero mais essa vida pra mim, não. Eu acho impressionante a capacidade que eles têm de criar narrativas, né? Eles decidem aqui, vai ser isso? Vai, então vamos lá criar narrativa. E assim vai, né? Não tem certo e errado. É a narrativa. Eu continuo gostando de política, mas aí do lado de fora, é muito diferente de tu estar envolvido na política. Uhum. Quando tu sabe, tu vive aqueles bastidores, tu conhece, tu sabe o que está acontecendo, tu percebe que é um mundo completamente à parte. Uhum. É um mundo que ninguém sabe, assim. Eu tenho essa impressão, que ninguém sabe o que se passa ali. É outro ambiente, assim, ó. Por mais que eu tenha vivenciado a reportagem política, que eu tenho um monte de amigo que acompanhe, eu tô hoje muito... Eu sei que eu estou, pela minha vivência, né, que eu tô fora, assim, porque é muito ali que tu tá ali, é muita coisinha pequenininha, assim. Sabe que eu tinha uma impressão que, até pelo apelo popular, de tanto que eu fui repórter de rádio durante muito tempo, então a gente ouve muita população reclamando, né? O político, sim, é muito fácil reclamar de, sim, político e durante um tempo eu realmente achava que a gente não tinha políticos honestos. Agora talvez eu entenda que existam níveis de honestidade e que as pessoas às vezes não entendem muito bem o que os caras estão fazendo e aí passa por desonestidade. Você conheceu gente ruim mesmo na política? Gente assim que notoriamente, mais do que isso, pelos teus fatos apurados, era gente ruim, picareta mesmo? Eu acho que todo mundo conheceu, né? Mas eu não, assim, ó, eu acho que a política ainda é a forma como a gente consegue se organizar, né? Como seres humanos, como sociedade, né? Esse discurso contra a política, ele fez muito mal para o Brasil, eu acho.
Então, eu não sou, assim, aquelas que, política, tudo sem vergonha. Eu não quero mais, para mim, viver no ambiente tóxico da cobertura política como jornalista, porque ela exige muito de ti. Ao contrário de outras editorias, na política, tu trabalha 24 horas por dia. Porque se tu perder 1 hora do dia fazendo outra coisa, tu já ficou para trás. A política é muito dinâmica, entendeu? Então, assim, e tu é abordado o tempo todo, as pessoas te chamam o tempo todo. Porque precisam de ti. Então, assim, é um ambiente que exige muito. Então, eu não quero isso para mim, mas eu reconheço que a política é a forma como a gente pode construir uma sociedade melhor, né? Esse discurso antipolítica, ele causou essa polarização toda que a gente está vendo. É verdade. Né? Então, um contra o outro, e aí sobrou para nós aí para pagar essa conta. É isso aí. E para fechar, agora a vida de empreendedora, como é que foi essa transição e como é que você lida hoje com o dia a dia da sua empresa? Como é que você faz a gestão? Como é que é o teu dia a dia como empreendedora? Eu tenho, assim, um dia bastante corrido, porque como eu alio a presidência da associação com a gestão da minha empresa, eu tenho um sócio, que é o Rogério Kiefer, que também é meu marido. E ele me ajuda muito. Querido, né? aliás. Ele é muito querido. Ele me ajuda realmente muito. Ele é um jornalista muito talentoso, assim. Então, na operação, ele é uma pessoa bastante fundamental, assim. Mas a nossa empresa, a gente tem o nosso jeito, né? Eu comecei a empreender faz 23 anos. Eu não tinha nenhuma bagagem de empreendedora. Eu sempre tinha sido repórter, editora, funcionária. Tô nessa. Qual é o conselho que você me dá? É muito difícil, né? Tem um gestor. É bastante difícil, assim, a gente... É uma empresa familiar, então a gente tem, assim... É uma empresa muito ancorada nos nossos relacionamentos também. Então, assim, hoje a gente está num processo de tentar descentralizar mais e, aos poucos, deixar outras pessoas trazendo outras visões. A gente tem hoje um executivo de negócios, um head de negócios que vem abrindo outras portas e trazendo contribuições que a gente acha que são muito valiosas. Eu também estou fazendo outras coisas, então estou atuando mais nessa área de gestão de crise, tenho escrito muito sobre isso, tenho dado curso, palestra. Então, assim, estou tentando abrir novas frentes, assim, para deixar que a empresa traga outros ares. Assim, eu não quero que a empresa seja a empresa da Débora, né, do Rogério. Eu acho que a gente tem uma história de mais de 20 anos, sólida. A gente tem clientes que estão com a gente quase 20 anos já. Então, assim... Eu quero que essa história se perpetue, né? Então a gente tem essa consciência de que a gente tem que deixar que outras lideranças surjam, né? Que outras coisas aconteçam, mas é um dia a dia bem puxado, né? Imagino. Mas vocês ainda participam das estratégias, por exemplo, tá lá no dia a dia? Dos clientes lá. também? Apesar de que tá todo mundo home office, eu e o Rogério estamos todo dia na empresa. A gente não quis entregar, a gente tem um espaço muito legal ali na Cat Downtown, mas as pessoas estão home office, então elas virou ponto de passagem, assim, hoje eu tenho, no final do dia eu vou encontrar alguém que trabalha da Alpress, virou um ponto de... Entendi. Mas o Rogério não gosta de trabalhar home office, então a gente manteve o escritório e tal. Mas é bem diferente, assim, a gestão com o pessoal home office é muito difícil, muito difícil. E aí tu tem que aprender tanta coisa na tua área, e a gestão é uma coisa muito complicada, ela é muito nevrálgica, assim, é um ponto muito crítico, mas tu também não tem tempo para te dedicar. Então tem coisas assim que eu preciso ainda, né? Tem muita coisa para fazer. A gente não para. Imagina. A gente não para. Débora, obrigado pela participação aqui. Que Obrigada papo também. Incrível. Trafegamos por diversos pontos. Nossa, falamos muita coisa. E sempre aprendendo, obrigado. E é uma honra mesmo receber você aqui. Desejo sucesso. Obrigada. E vamos promover um evento aí sobre gestão de crise, que esse é um assunto maravilhoso. Vamos fazer um bate-papo aqui, aproveitar. Vamos fazer. Eu te agradeço muito pelo convite, adorei. Eu sou tua fã, sempre fui. Você é incrível. E eu desejo sucesso para a F5. Amém. Obrigado. Sucesso pra gente e até uma próxima.